Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo vereador, presidente da Casa, Edmar Geraldo Salomão, em nome dele, todos os vereadores aqui presentes, a toda a comunidade também aqui na plateia, aos nossos colegas da Prefeitura, os assessores da Câmara e todos que estão acompanhando pelas redes sociais. Eu vou explanar de forma rápida sobre o novo sistema de estacionamento regulamentado, que entrou em vigor há pouco mais de um mês e meio, na expectativa, então, poder atender a todas as dúvidas, tirar todas as dúvidas dos vereadores e principalmente do excelentíssimo senhor Fernando Malon, né, que fez o requerimento. Dizer um pouco da nossa história, que eu tive a oportunidade de acompanhar todos os estudos desde 1996, ainda na gestão do prefeito Frank Boll, né, que na época foi o secretário de planejamento era o seu Wilson Fenner, e foi o estacionamento rotativo foi decretado como inviável na época, de acordo com o número principalmente o número de veículos que possuía no município, e o fato que mudou em 1997, onde eu tive a oportunidade, então, de elaborar o primeiro projeto de estacionamento. Ele foi implantado, então, no dia 29 de setembro de 1997, ou seja, praticamente 21 anos de implantação, né? E ao longo desses anos todos, eu peço até a importância para a história, porque a história nos conta tudo o que aconteceu na nossa cidade e por que nós elaboramos o projeto e o sistema atual do estacionamento rotativo. Então, durante esses anos todos, aliás, até eu estava falando com o pessoal aqui que é a minha segunda vez que eu participo da Câmara de Vereadores. Eu estou no meu 16º ano como secretário. E a segunda vez, justamente em 1998, eu estive aqui na casa para falar sobre o estacionamento rotativo, há 20 anos atrás. E aí, lá na oportunidade, a gente pôde também sanar as dúvidas dos vereadores e fizemos várias mudanças. Eu acho que isso que é importante, né, essa discussão sadia, para a gente poder fazer essas alterações. Na época, a presidente da casa era a dona Clélia, né? E, ao longo desses anos, muitas mudanças foram apresentadas, a tolerância de 5 minutos, 5 horas de cartão, e assim por diante, né? Em 2007, findou a primeira concessão, que era da Soil Park, os primeiros 10 anos, e na oportunidade o Fernando Malon era prefeito, e houve, então, a segunda concessão do sistema, que durou por 5 anos, que foi a empresa Kaiowá vencedora. O sistema foi praticamente o mesmo desde 1997, com alguns aperfeiçoamentos, e entrou em vigor o parquímetro, né, que foi um avanço para a cidade, a questão dessa parte eletrônica para acompanhar a fiscalização e o controle dos veículos. Aqui nós temos, peço atenção de todos, que nós temos um fato muito importante. Uma ação civil pública com trânsito em julgados, os advogados que podem entender melhor que eu, que mudou toda a história. Porque que significa isso? Significa que não é um termo de ajustamento de conduta, é uma ação judicial, que a Prefeitura fez um acordo na época, inclusive quando o vereador Godoy era procurador, onde as monitoras, que eram funcionários da concessão, não poderiam fazer os autos de infração e muito menos os avisos de irregularidade. E esse direito pleno, sim, seria dos agentes de trânsito nomeados pela autoridade de trânsito. Então, foi o que aconteceu. Na época, foram contratados em torno de 10 agentes de trânsito, e foram treinados, e alguns deles, a maioria deles, estão com a gente até hoje, né? Em 2012, houve a terceira concessão, ou seja, a segunda já tinha 5 anos, foi feita uma nova concessão. E também a empresa Kaiowá continuou sendo vencedora, e também foi o sistema de parquímetros, né, e que durou até 2017. Né? Essa concessão aqui durou até 2017. Para nossa surpresa, então, no ano passado, nós iríamos renovar a concessão, e a empresa, exatamente um mês antes, como diz o contrato, ela estava fazendo de tudo para renovar o contrato e, infelizmente, não renovou. Então, rapidamente, nós tivemos que estudar uma forma de como tocar o estacionamento rotativo, e nós pensamos novamente em fazer uma nova licitação,
e fazer uma nova concessão. Só que, voltando lá em 2011, se as monitoras não poderiam fazer toda a atuação, seria interessante o município fazer uma nova concessão e gastar todos os dinheiros, esse recurso com os agentes, e a empresa terceirizada ficar com lucro. Foi isso que nos norteou no novo sistema de estacionamento rotativo. Parece estranho, porque na contramão de todas as prefeituras e os órgãos públicos estão terceirizando os serviços, a gente fazer uma administração direta, parece, mas foi justamente esse ponto que nos balizou para a tomada de decisão, né? Então, todo o projeto demorou em torno de 3 a 4 meses para elaborar esse projeto. A gente estudou alguns outros pontos e a gente conseguiu, então, agora, no mês de julho, entrar em funcionamento o novo sistema de estacionamento rotativo. Então, na verdade, o que ele difere, basicamente, do que vinha acontecendo, é que ele não é mais um sistema concedido, ou seja, não tem mais concessão, não tem uma empresa concessionária. E sim o município de São Bento do Sul, através do Departamento de Trânsito, que toca o estacionamento rotativo, né? Até gostaria de cumprimentar aqui o Cassiano, né, que é o gestor do estacionamento rotativo, e o Prado, que é o diretor. E essa é a principal mudança que houve, né? Aqui fala um pouco sobre as questões das expectativas e a justificativa que eu já falei sobre a ação civil pública de 2011. Então, para a gente poder operar o sistema, então, na verdade, a gente fez um contrato de locação dos parquímetros e do sistema operacional e do aplicativo que a maioria dos senhores devem conhecer. Então, isso a empresa a gente fez uma licitação no início do ano. A empresa teve 3 meses, se não me engano, foi em março que foi a abertura do edital, e ela teve 3 meses para poder fazer toda a implantação do sistema, dos parquímetros, e é o que está sendo operado aqui. Uma coisa importante é esse dado aqui, que toda a receita, então, arrecadada hoje pertence ao município de São Bento do Sul e não mais à concessionária como era antes. Eu vou explicar melhor aqui. O fluxo de trabalho, se houver dúvida depois, são essas regramento que a gente tem, que é a lei municipal de 2005, o decreto que foi atualizado para operação direta pelo município, e o Código Brasileiro de Trânsito. Aqui eu já falei, então, a equipe de trabalho, onde nós temos hoje 9 agentes de trânsito, onde 2 foram contratados agora, estão em treinamento, e 2 estão afastados temporariamente por problemas de saúde, né? Então, ainda a gente tem a possibilidade de ter mais 2 aqui compondo, então, não estão nessa lista. Que teríamos ainda a chance de compor mais 2 ali, que seriam ao todo 11 agentes de trânsito. Aqui só fala das ruas que a gente plantou, que não mudou muita coisa do que vinha existindo. A gente acrescentou algumas outras ruas, a gente fez todo um projeto novo da parte das vagas, atendendo o Código Brasileiro de Trânsito, quanto ao seu tamanho e tudo, em relação ao posicionamento delas também. Muita coisa a gente está ainda organizando e vendo na prática, né? A comunidade vem sugerindo algumas alterações e a gente realmente está atendendo quando for possível, né? E também as placas todas foram remodeladas e redesenhadas para atender um outro projeto que nós temos, que é a menor poluição visual possível, né? A gente também seguiu à risca o Código Brasileiro de Trânsito no que tange a colocação dessas placas, para evitar uma repetitividade que existia antes, muitas placas repetidas sem essa necessidade. Aqui um ponto importante que nós tínhamos, então, como eu falei, a arrecadação anterior ficava 100% com a empresa concessionária. E ela pagava um preço público ao município que variava de acordo com o número de vagas por mês, que era em torno de R$ 4.150 por mês. Essa média dos últimos 3 anos, foi 2015, 2016 e 2017.
Só para título de curiosidade, a gente tem um custo hoje em torno de R$ 2.730 por mês de um agente. Então, 6 agentes, que são os agentes que operavam, teoricamente, o sistema, custavam 16 mil aos cofres públicos. Sem os outros custos todos que temos indiretos, né, de combustível, fardamento, enfim. Só na conta direta ali, nós tínhamos um déficit de 12.200 mensais que aplicava em torno de 146 mil por ano. A empresa concessionária, no momento em que ela ganhava a licitação, ela apresentava um valor por vaga, por mês, para os cofres públicos. Isso vem lá, vereador, desde 1997, na primeira concessão, em 2007, quando o senhor fez a concessão, tinha um preço público que a empresa pagava para o município para poder operar o estacionamento rotativo regulamentado, né? Então, seria uma remuneração para o município, só que essa remuneração, aí entra, mais uma vez, falando da questão da ação civil pública, né, que ela fala justamente isso. Se a empresa concessionária pudesse fazer a autuação e os avisos de irregularidade, o sistema seria viável, economicamente viável. E, logicamente, que o município não visa lucro, mas ele também não pode ter prejuízo com determinados projetos, né? E hoje, como funciona, aqui eu espero esclarecer algumas dúvidas, né, de como funciona, então, a questão da arrecadação atual. Os dispositivos de acionamento, que são os tags, né, nesse caso, que é a empresa vencedora, porque quando a gente fez a licitação, a gente fez uma licitação bem aberta, falando porque existem vários sistemas no Brasil, né? Então, alguns acionam por bottom, outros por tag, outros por cartão, né? Então, a gente deixou isso em aberto, e essa empresa que venceu, a Lapasa, é um tag, que é exatamente, que é tipo uma espécie de um bottom. Então, a empresa locadora vende a R$10, é mais barato que o bottom, e esse é uma comercialização à parte da empresa. Então, todo lucro com a receita desse bottom fica com a empresa. E é o único que fica com ela. O restante, todos os créditos de estacionamento, ou seja, as vagas que são vendidas, as moedas no parquímetro ficam 100% para o município, onde nós contamos hoje com um funcionário da empresa Lapasa, que isso está no contrato de locação, um funcionário da Prefeitura Municipal de São Bento do Sul, funcionário de carreira, e um funcionário da Caixa Econômica Federal, que fazem a contagem das moedas e fazem diariamente os depósitos na Caixa Econômica. É feita uma auditoria, então, um zeramento desse parquímetro, que sai um extrato, dizendo qual o valor que está dentro daquele parquímetro, e aí esses 3 funcionários auditam e conferem, contam as moedas e fazem o depósito. Aí que nós falamos que hoje nós temos, pela falta de experiência nossa em operar o sistema, já que era operado pela concessionária, nós temos hoje uma carência de funcionários, porque o gestor não está gerindo mais tanto o estacionamento em si, contando moedas. Aí entra a proposição do vereador Marco, de a gente está estudando uma parceria, provavelmente com o CDL, e está no departamento jurídico, para ver de que forma legal a gente possa fazer essa concessão e eles contarem essa moeda, e essa moeda retornar, que o mais importante é isso, essa moeda retornar para o comércio. A gente tivemos reunião ontem ainda com o pessoal, com o gerente da Caixa Econômica Federal, e eles nos garantiram que essa moeda está voltando para o comércio, que eles estão fazendo trocas, mas assim, é mais para quem vai procurá-los do que eles vão atrás, né? Então, a gente, se por acaso realmente não der certo essa parceria com o CDL, nós devemos fomentar isso, que as pessoas também do comércio procurem a Caixa Econômica para fazer a troca das moedas. E assim por diante, né? O aplicativo, né? que é um sistema novo, moderno e usado praticamente no Brasil todo. As cidades estão optando por uso só do aplicativo, sem uso do parquímetro. Nós pensamos em estudar essa possibilidade aqui para São Bento, mas a gente achou que isso ainda não estava na hora ainda, porque muitas pessoas ainda são arredias ao uso da tecnologia e ao uso desse aplicativo. Então, por isso a gente optou também pelo uso dos parquímetros, né? O comércio, então, foi credenciado,
e onde, para essa venda, eles ficam com 15% do valor total. E na central do estacionamento rotativo também é vendido, onde os valores são 100% do município. Aqui, fazendo parênteses, então, quando a gente vende os créditos para o comércio e quando as pessoas, os usuários, compram diretamente lá na central do estacionamento rotativo, é emitido um boleto bancário, a pessoa paga no banco, então, nesse momento, nenhum funcionário público mexe com o dinheiro. O único momento em que o funcionário público entra em contato com o dinheiro são as moedas dos parquímetros. Nesse único momento que é feito através daquela auditoria que eu falei anteriormente. E a mesma coisa acontece com a regularização. O que significa isso? A pessoa cometeu um ato de irregular, alguma infração, ela tem que pagar 10 horas, hoje R$ 18,20, né? E ela recebe as 5 horas e também ela paga por boleto. Vai no banco, volta e recebe os créditos. É assim que funciona hoje. Aqui foi o estudo de viabilidade econômica que contempla no projeto, né? Onde nós tínhamos, lá na época, a previsão, isso do funcionamento pleno do sistema, arrecadar em torno de praticamente R$ 77 mil por mês com a venda de créditos. Com os avisos de irregularidade, essa receita é em torno de R$ 24 mil. E com as multas de trânsito, que é através do convênio de trânsito, em torno de 22 mil, que fica por parte do município. O convênio todo arrecadar em torno de 67 mil. Isso a gente coloca aqui ao longo de um ano. Aqui é o resumo dessas receitas, né? Receita anual, exatamente, no auge da operação. Então, a gente fez até uma distribuição aqui para melhor entender, né? Que ela... Esse aqui é o custo, né, que o senhor perguntou, né, que é o custo que nós pagamos, então, o custo de locação, por parquímetro, então, desculpa, por vaga, que é R$ 61 por vaga, o que representa hoje para nossas 700 vagas em torno de R$ 42 mil por mês de locação. E o custo de implantação, que todos os parquímetros, a pintura de sinalização horizontal, vertical, e tudo foi feito pela empresa, o valor total é de 164 mil, que serão pagos a partir do 7º mês em 6 parcelas. Isso está no contrato determinado assim. Não, isso é só uma vez, isso é só uma única vez. É só a implantação do período zero. Eu vou explicar aqui, acho que melhor vai entender. Aqui vai estar bem claro. Onde nós temos ali desculpa, deixa eu só retornar aqui. Aqui vai estar bem claro. Nós temos a questão do custo de implantação, aquele valor total de R$ 164 mil, onde será pago a partir do 7º mês em 6 parcelas, só, e acabou, né? E o valor mensal por mês, o primeiro mês, que é o mês de agosto, ele não foi medido inteiro, então ele começou a operar no dia 13. A gente vai pagar a partir do dia 13, mas a operação se deu a partir do dia 6 de agosto, por isso que o valor é menor. Essa medição que é feita, porque é valor por vaga por dia, né, relativo à utilização mensal. Fechando o primeiro ano, e as receitas vão aumentando, entende? Por quê? Porque nós temos ainda pouca utilização no primeiro mês e vai aumentando no segundo mês, essa estimativa que nós estamos fazendo. E as receitas e multas vão entrar também só a partir do 6º, do 7º mês, né? Porque as pessoas vão começar a pagar essa multa no emplacamento, no ano que vem. Então, essa é uma projeção para o primeiro ano de operação. E essa aqui mostra mais claramente que seriam só então as despesas do segundo ano com alocação, né, e as receitas já na sua plenitude. É lógico que são previsões orçamentárias, né, mas mostra a viabilidade do sistema, né, onde nós investimos em torno de R$ 500 mil no segundo ano, e a gente vai ter uma receita bruta de R$ 1.483.000. Então, praticamente R$ 1 milhão aí retornarão para os cofres públicos, contra aqueles pouco mais de 40 e poucos mil reais lá do preço público que era na concessão.
Então, é basicamente isso, assim, é só um gráfico mostrando então as previsões de receita e despesa do primeiro e do segundo ano. Aqui, só para título de curiosidade, tudo que já foi movimentado no mês de agosto, desde o dia 1º até o dia 29, dia de ontem, então a gente já conseguiu arrecadar um pouco mais do que nossa previsão inicial do estudo de viabilidade, né? A gente acredita que nesse primeiro mês a gente deva chegar na faixa aí dos R$50 mil arrecadados, né? E seria basicamente isso, a questão dos números. Aqui eu acho que não vou meter, mas eu falo um pouco sobre a fiscalização dos agentes, né, em relação às legislações municipais, ao decreto e também ao Código de Trânsito, mas eu acho que eu não vou me estender nesse assunto. Eu gostaria de deixar livre a palavra para os questionamentos aí dos vereadores. É isso aí, senhor secretário. Obrigado. Nós agradecemos. Nós vamos abrir, sim, para perguntas, mas eu solicito a anuência ao plenário para fazer leitura, secretário. Tem pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook e vendo as suas colocações aqui na Câmara de Vereadores. Roseli de Fátima Lopes, Nilson Cabral, Elton Egger, João Altair Alves Sede, Martins, Jefferson Nostro, Jonas Alves, Lese Lia Hermes, Cheque, Jaime Bandoc, Ariel e Roseli de Souza Ferreira, Luciano Escatalão, Domingos Ferreira e Gerson Pinheiro. As pessoas também estão nos acompanhando em suas casas, nós agradecemos em nome dos seus vereadores. Eu vou conceder primeiramente, então, a palavra ao vereador autor da solicitação, o vereador Fernando Malão, para as suas colocações. Por favor, vereador. Obrigado. Antes de mais nada, secretário, eu vou pedir ao senhor que, através de ofício, mande essas lâminas para nós, imprime e manda para nós, para a gente ter aqui. Porque daqui a algum tempo a gente vai querer fazer algumas comparações, alguns números, a gente quer ver a situação, para ver se, de fato, está evoluindo como está previsto pelos senhores. Algumas perguntas que eu tinha marcado aqui o senhor já fez, mas tem outras que eu quero ver. O senhor falou que entrava uma receita pelo o aluguel dos espaços lá, né? Aquele custo, preço público. Posso estar enganado, mas quando nós fizemos a licitação em 2007, a previsão era que a empresa pagaria 5% de ISS por conta do serviço, sobre o faturamento bruto, e mais 5% pelo espaço locado, que o senhor disse que era um valor fixo por número de vagas. Não era um percentual sobre o faturamento bruto da empresa? Não falo nem sobre imposto, falo sobre o aluguel, digamos, das vagas em São Bento. Não era assim? Bom, vereador, eu lembro desse último contrato que findou agora em 2017, certeza absoluta de que eram valores fixos por mês. Aquele primeiro contrato também, lá em 1997, que durou até 2007, também, se não me falha a memória, era valor fixo mensal. Acho que percentual, essa questão da parte de trânsito, ela foi proibida em alguns sistemas de trânsito, né? Justamente para evitar com que houvesse aquela o que eles chamavam de fábrica de multas, né? Por exemplo, a inviabilidade das lombadas eletrônicas hoje se dá justamente por inviabilidade econômica, né? Porque antigamente nós pagávamos um percentual. E hoje já há muitos anos, né? Mais de 10 anos, não pode. Foi no primeiro mandato do Magno que veio essa determinação. Não pode isso é proibido, ou seja, paga um valor fixo. Então, da mesma forma, acontece no trânsito. Porque eu tenho quase certeza, senhores vereadores, que quando nós implantamos em 2007, e na verdade não foi imediatamente após, ficou um tempo que saiu o parque, até entrar a Kaiowá, ficou bastante tempinho, uns 2, 3 anos sem cartão, né? Mas aí eu pergunto o seguinte, se a informação é essa desse valor aí, de fato, aí o negócio não era rentável para o município. Se fosse na base de 5% sobre o faturamento, era diferente. Porque antes, até agora, com a Kaiowá, vocês não tinham custo nenhum, a não ser a folha de pagamento dos agentes de trânsito. Porque tudo era custo da empresa. As máquinas, a pintura horizontal e vertical, a parte logística, tudo era por conta da empresa. E hoje vocês têm esse custo. Vocês têm o custo dos agentes de trânsito, que tiveram que aumentar,
Inclusive, eu vi uma manifestação do diretor de trânsito que acho que ia precisar de mais 6. Vocês colocaram 2 já, mas até para substituir 2 estão parados. Acho que o senhor falou em 6 que precisa ter mais para funcionar, né? Mais ou menos isso. Quer dizer, vocês vão ter que ter esses 6 a mais. O tempo. Porque senão também não vai adiantar. Senão as pessoas não vão acionar o sistema, porque não vai ter agente de trânsito para aplicar a penalidade. Vocês vão ter que custear. O aluguel já estão custeando, que não custeava antes. Vocês falaram das placas. Eu imagino que devem ter aproveitado em grande parte as placas já existentes, com algumas alterações. Mas tiveram custos com a implantação de novas placas. E vão ter essas ainda com as novas placas que terão que ser feitas. Isso o senhor não contabilizou ali? Na verdade, sim, vereador, eu contabilizei sim. Esse custo aqui de implantação operacional aqui, que está a partir do mês de fevereiro de 2019, são os custos de implantação dos parquímetros, das placas. Elas foram trocadas 100%, todas as placas. Todas? Nós não reaproveitamos nenhuma das placas. Tá. Nós vamos reaproveitar essas placas, sim, para o trânsito, para outras coisas. A gente tem uma equipe lá do Detru, onde a gente comprou equipamento e a gente quer a própria equipe recuperar essas placas, pintando e adesivando elas e trazendo de novo para o trânsito de São Bento do Sul. Mas não no estacionamento rotativo, porque é de operação, no próprio contrato diz que isso é de responsabilidade da empresa, a gente contratou junto e qualquer falha, qualquer problema que tenha, a empresa vai ter que sanar sem custos para o município. Tá, mas e se quebrarem as placas? Ela vai repor. Durante quanto tempo? É assim que diz, enquanto ela tiver o contrato de locação dos parquímetros. Não é? É assim que diz o contrato. Pintura horizontal? A pintura horizontal também é de 100% de responsabilidade da empresa locadora dos parquímetros, né? Tá. Então não tem esse custo. E aí, novamente, eu me atenho aqui aos valores, né? Então, só no primeiro ano aí nós estamos esperando ter um superávit de R$400 mil. Se a gente colocar, lógico, os agentes ali, o custo dos agentes, esse valor diminui e todos os outros custos fixos ainda mostram que, mesmo assim, o sistema é viável. Aí o senhor colocou até julho de 2019, mas agosto de 2019, os meses seguintes vai ter esses custos de implantação? Não. É só essas 7 parcelas? Só essas parcelas. Tá. Daí encerra. Daí a gente vai ter só os valores de locação que permanecerão ao longo do segundo. Por isso que eu fiz questão de colocar o segundo ano para melhor entender a diferença do primeiro ano. Algumas perguntas eu marquei aqui, o senhor já falou, quem colhe das moedas, como é que é registrado. A minha preocupação é como saber quantas moedas entraram lá dentro, mas a máquina diz. A máquina dá o relatório no final do dia. Exatamente. A máquina, na verdade, assim, ela tem um sensor dentro da máquina que acusa quando o cofre atinge cerca de 80%. E aí, baseado nisso, os funcionários vão lá, fazem o que a gente chama de auditoria, zera, e ele gera um relatório do valor que está na máquina, que é conferido pelos esses 3 profissionais que eu falei. Tá. As outras perguntas eram com relação às questões financeiras, o senhor já me respondeu. Agora, uma questão técnica. O sistema não marca mais vaga. Não vai dar um problema de não haver a tal da rotatividade que é o objetivo? Por exemplo, eu paro o carro, a cada 2 horas eu vou acionando a máquina e vou ficar o carro parado o dia inteiro pagando, mas vou ficar com o carro parado o dia inteiro, na mesma vaga. Não vai prejudicar um pouco isso? O que a gente está vendo isso na prática, não está acontecendo isso. Nós temíamos que isso ia acontecer, porque nós tínhamos um sistema que nós estudamos, um dos sistemas é a identificação por vaga. Mas a gente não tinha como prever, porque um parquímetro tinha controle para 5 vagas, outro tinha para 10, outro tinha para 100, enfim. A gente acabou não colocando no edital de locação a numeração de vagas. Existem sistemas até, e são excelentes sistemas, mas são caríssimos, com sensores de vagas, que no caso nosso, a gente pode acionar qualquer parquímetro pelo aplicativo de celular, né? O que está acontecendo, na verdade, é que algumas pessoas sim, a gente verifica que elas estão renovando ao longo do dia e deixando lá o carro. Mas o que acontecia antes também era
era bem similar, né? A pessoa vinha, dava uma ré no carro, ocupava outra vaga, daí mais 2 horas, passava para outra vaga, então acabava não havendo rotatividade também. Eu considero que isso não é um problema, Não. eu acho que isso é uma situação pequena, de pouca gente que faz isso, poucas pessoas ficam o dia inteiro com o carro ali e tal, estão procurando buscando alternativas e tal. Isso não é um problema, é só que a rotatividade efetivamente não existia. Eu acho que é isso, senhor presidente. Eu me dou por satisfeito, porque várias perguntas que eu tinha feito, o secretário já tinha explico antes. Obrigado. Vereador Marco Rete, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o secretário pela apresentação. Chuves. E eu tenho algumas perguntas a fazer, uma delas é em relação a uma indicação que eu apresentei na semana passada, e eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui para perguntar se é viável ou não, se vai ser possível fazer ou não, que foi uma sugestão de que quando a gente compra o tag, você registra, né, você tem que fazer o cadastro do CPF do proprietário, né, de quem é o possuidor do tag. E quando você vai no parquímetro, você tem que digitar a placa cada vez, né? E a indicação é para que pudesse ser feito o vínculo da placa ao tag, para que você, ao acionar o tag, já venha a placa para o parquímetro, não precisa digitar ela cada vez. É possível haver essa mudança no cadastro? É possível sim, vereador. A previsão que a empresa nos deu é até o mês de outubro existir essa possibilidade, é uma questão de programação apenas, né? Os técnicos já estão trabalhando em cima disso e vai facilitar ainda mais, porque uma das reclamações que nós tivemos da comunidade foi a dificuldade das pessoas terem que inserir a placa, e isso demora algum tempo. A gente percebeu que cerca de uma semana, um pouco mais, houve uma melhora considerável nos parquímetros, foram alteradas todas as sensibilidades, e a gente verificou que realmente melhorou bastante. Antes você tinha dificuldade realmente de cadastrar a placa. Hoje está fácil, muito fácil, mas ainda vai ficar mais fácil com a placa sendo cadastrada no tag, né? Ou seja, a pessoa pode ter 1, 2 ou 3 carros, só vai aparecer na tela, ela clica, o carro 1, carro 2, carro 3, e a placa num tag só. É isso que nós estamos solicitando para a empresa, e acreditamos que até o mês de outubro deva estar implantado, melhorando ainda mais a operação do sistema, facilitando aos usuários, que esse é o objetivo, né? Outra pergunta que eu tenho é em relação ao sistema, o aplicativo, né? Eu tenho um aplicativo, uso pelo aplicativo, ele funciona em outras cidades? Isso está vinculado a outros lugares onde a mesma empresa opera, ou ele só vale para somente, sabe me dizer? Sei. Quando a gente fez a licitação, a gente precaveu no edital de pedir o aplicativo. Nós não imaginávamos que esse aplicativo poderia ser um aplicativo genérico que pudesse funcionar em outras cidades. E a empresa tem várias cidades do Brasil, Cascavel, Foz do Iguaçu, cidades aqui de Santa Catarina também, que possuem o mesmo aplicativo, onde você pode utilizar o teu aplicativo nessas cidades também. Como a questão que nem tem nas rodovias, né, do pedágio, né, e também pode ser utilizado em shopping centers, né, em estacionamentos. Da mesma forma, esse sistema que hoje é implantado chama-se Vago, esse aplicativo, né, ele pode ser utilizado em outras cidades. E a última pergunta que eu tenho, com relação a pessoas jurídicas, eu fui questionado, eu não sabia responder, se existe a possibilidade de emissão de um documento fiscal, de nota fiscal, de créditos, se você for colocar para um veículo que é de uma empresa, né, para a empresa poder prestar contas desse valor. Existe a geração desse documento fiscal, ou é só porque no parquímetro sai aquele comprovantezinho, né? Mas se eu for carregar, por exemplo, e pagar um boleto, isso gera um documento fiscal pro proprietário? Não gera. A gente tirou essa dúvida já com o pessoal da contabilidade. Até queria fazer um parênteses aqui, agradecer muito o empenho da Ingrid e do Marcos Guetter, que mesmo trabalhando no SAMAI, nos deram um apoio muito grande nessa parte contábil, porque realmente nós tínhamos um pouco de receio em relação à contabilidade pública, que envolve todo o sistema, e realmente eles nos deixaram muito seguros em relação a isso. Mas tem algumas questões que o município não pode emitir nota fiscal. A gente está tentando resolver de que forma seria isso hoje, através de recibo. O pessoal lá do DETRU emite, né, esses recibos, e o do boleto. Seriam os comprovantes que as empresas teriam para poder comprovar essa despesa, e não nota fiscal.
ainda não achamos a forma jurídica de poder fazer isso. Né? Também isso é uma das questões que está lá no departamento jurídico junto com o convênio do CDL, né, para poder assim a gente poder conceder essas moedas para eles fazerem o depósito na Caixa Econômica Federal. Eu digo Caixa Econômica porque foi o banco escolhido pela Secretaria de Finanças para poder fazer eles chamam de convênio, né? Então essa conta aí do estacionamento rotativo, funciona na Caixa Econômica Federal. Ok, as perguntas que eu tinha eram essas, presidente. Eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, pela atitude, Chuves, porque realmente a gente viu que nesse período que a gente ficou sem o rotativo, o caos que se tornou a busca por uma vaga no centro da cidade. Então, com certeza ele veio. A gente sabe que ajustes são necessários, mas com certeza veio para melhorar essa relação no comércio local e para achar vagas no centro. Parabéns. Obrigado. Vereador Dagmar Nogueira, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores e senhor secretário, eu quero parabenizar. A mim me surpreende. Eu vou confessar, fazer minha meia-culpa, eu tinha receio, né, de tudo isso, por tudo que é poder público, infelizmente. Não pela vossa pessoa ou qualquer pessoa que seja, nada disso. Mas pelas aquelas coisas que a gente já sabe quando se envolve poder público, o que acontece. A gente é surpreendido, infelizmente, nunca de forma positiva. E esta é uma forma de surpresa positiva. Então, quando nós estávamos falando aqui recentemente sobre a questão da saúde, eu acho que esse é um dos grandes motivos de celebração. Porque está aí nos dados R$1 milhão entrando no caixa da prefeitura, né? Numa época dessa, de vacas magras, né? Eu vou dizer assim que é uma galinha de ovos de ouro. Tá? Então, meus parabéns. E eu tenho constatado claramente na rua que há vagas, como o vereador Marco acabou de falar, né? Antes não tinha, era impossível você conseguir estacionar no centro. E, graças a Deus, hoje há vagas. E até o vereador César Godoy não está aqui, mas ele reclamava muito daqueles que chegavam na frente do seu escritório, não sei se você lembra disso, e estacionava lá e deixava o dia todo, né? E hoje eu ainda passei no centro por mais de uma vez e várias vagas nesse sentido, né? Em frente ali o Bom Bocado, e, enfim, a vaga. E isso é fantástico. Eu vejo assim, isto é a nossa cidade. Ela está aberta àquele que chega e tem lugar para estacionar próximo de onde ele quer. Nossa cidade, nós não podemos pensar só em nós, os sambentenses, os munícipes, os usuários das vias, mas também a pessoa que vem de fora. Ele encontra um lugar hoje. E antes ele não sabia onde colocar e onde tem estacionamento, ele não tinha essa noção, né? E hoje, podendo ver isso, é fantástico. Então, eu digo que este é um grande motivo para a gente celebrar, como a gente já falou ainda há pouco. Um abraço, muito obrigado. Obrigado ao vereador, né? Lembrando que realmente o projeto foi implantado há 21 anos atrás e novamente agora com o intuito de democratização do uso das vagas, né? Porque a gente viu há 21 anos atrás era a mesma reclamação do comércio, né? Não existia vaga para estacionar, os próprios funcionários das empresas deixavam os carros estacionados o dia inteiro e isso se repetiu 20 anos depois, com esse meio ano que a gente ficou sem estacionamento rotativo, e realmente os usuários do centro da cidade, os próprios lojistas, comércio, bancos, enfim, clamaram pelo retorno do estacionamento, e a gente está aí, então, buscando pelo menos o melhor sistema para a nossa população. Só um pedacinho, me permite. Outra coisa que foi fantástica, esse gráfico histórico, eu não sabia disso, tá? Mas, para mim, mostra a nossa evolução, o nosso amadurecimento. Nós todos temos falado várias vezes e observado sobre tudo que nós precisamos avançar, amadurecer, em todas as áreas da cidade, no turismo, nas vias, e em todas as coisas que nós estamos empreendendo, e que a prefeitura tem feito um esforço enorme para isso. Aí está claro, eu acho que esta área, né, aí DETRU e planejamento, mostrou claramente o que é um amadurecimento para chegar nesse nível e estar pronto para aquilo que vem de mais novo e mais moderno para frente a nível de estacionamento. Então é fantástico. Eu sou satisfeitíssimo. Obrigado. Obrigado. Vereador Cláudio Marro Trova, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero parabenizar o secretário pela explanação. Obrigado. E também pela coragem, né, de
de enfrentar todo esse projeto aí, um projeto novo, que até então muitas pessoas achavam que não ia dar certo, da prefeitura iniciar isso, né? E te parabenizo mesmo pela coragem, determinação e planejamento de estar conseguindo fazer funcionar muito bem. Até quando foi lançado os vídeos de como proceder o funcionamento, havia muitos questionamentos em grupos do WhatsApp, no Facebook. Que isso vai ser ruim, que ficou pior que aquilo, que isso, que aquilo. Né? As pessoas já julgando antes de ver o funcionamento mesmo na prática. E hoje a gente vê, eu ando direto pelo centro e a gente conversa com bastante, as pessoas conseguem manusear com facilidade. E a gente vê assim que o pessoal já está aprendendo, muitas pessoas já pegaram o jeito mesmo. E as que não conseguiram ainda pegar o jeitinho, já estão com paciência, aquela paciência estão conseguindo. Eu também gostaria de saber das monitoras que estão acompanhando ainda algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade. Até quando essas monitoras vão ficar mais algumas semanas para poder estar dando esse apoio para as pessoas que ainda não têm tanta facilidade de mexer, ou uma pessoa que vem nova na cidade, ou uma pessoa que não veio no centro ainda com esse sistema novo, né? Até quando elas vão ficar para dar esse apoio? Obrigado, vereador. A gente não chama de monitoras, e sim orientadoras, né? Porque elas não têm mais aquela figura de aplicar o aviso como tinha antes, e a previsão é que elas fiquem até o dia 30 de setembro. Nós estamos estudando alguma possibilidade de repente, que como o vereador falou, nós estamos em vacas magras, mas a gente talvez sinta necessidade, e uma das falta de pessoas instruindo, já que a gente tem poucos agentes hoje, né, como abordado, e esses agentes vão estar focados na fiscalização do trânsito, a gente talvez tenha essa carência de pessoas para realmente orientar os usuários. Ao tempo que a gente sabe que isso vai cessar e vai diminuir ao longo do tempo, né? As pessoas vão se familiarizando com o sistema. A gente vai, basicamente, as pessoas que vêm de fora, os turistas, que vão ficar com essa dúvida, e os próprios agentes estão preparados para isso, né? Ainda lembrando que a gente buscou no site da prefeitura, a gente criou uma página onde tem todas as informações necessárias, e a gente está buscando sempre a maior transparência possível, todos os vídeos que a gente fez de operação do sistema, de como operar o parquímetro, como baixar o aplicativo, tudo isso encontra no site da prefeitura, numa página exclusiva que foi feita para o estacionamento rotativo. A gente está buscando sempre a melhor qualidade, temos coisas para corrigir, temos. A gente tem uma lei, a gente tem várias leis, na verdade, a seguir, regras a seguir, e essas regras, lógico, elas podem ser alteradas através do decreto, mas a gente tem que segui-las, e a gente vai buscar realmente melhorar através da utilização. Então, respondendo a sua pergunta, até o dia 30 de setembro nós teremos as orientadoras aí, aqui em São Bento do Sul. Sim, além do aplicativo do Vago e do TAG, tem a opção também até muitos nem sabem, esse dia eu estava conversando com a monitora, com a orientadora, e dela comentou que dá para carregar o tag com as moedas, né? Com a própria moeda, você não precisa achar um comércio que seja credenciado, né? Mas sim, você abastece a moeda e carrega o próprio tag ali na máquina, né? É possível, né? Perfeito, é possível, sim. Você coloca, em vez de você acreditar essas moedas para horas de uso do parquímetro, você tem a opção de descarregar no tag. Se você tiver R$1.000 de moeda e depositar esses R$1.000 no parquímetro, você consegue resgatar esses R$1.000, né? Uma coisa importante também que o vereador lembrou é que é descontado o real uso, tanto no tag como no aplicativo. Ou seja, se eu ficar 9 minutos estacionado, só vou pagar esses 9 minutos. Eu não vou pagar. Essa briga, 21 anos atrás, era por causa do cartão de estacionamento, que tinha cartão de 1 hora, depois foi criado o cartão de meia hora, justamente por causa disso, onde a pessoa tinha que usar o cartão, às vezes ficava 5 minutos estacionada e tinha que pagar um cartão de 1 hora. Então, hoje não, hoje realmente é pago pelo tempo, né, que a pessoa fica estacionada. Vereador Nivaldo Bogo. Boa noite, secretário.
Eu já havia trazido o assunto aqui numa outra ocasião, sugeri, solicitei até aos vereadores da base que levassem o assunto, provavelmente foi levado, mas não conversamos mais a respeito. Então, mesmo com a opção até da moeda, mas para se adquirir o tag, o equipamento, é necessário um cadastro, né? Que seja feito um cadastro. E esse cadastro, até o momento, é feito no Departamento de Turismo e em alguns pontos, né? O que tem gerado um certo transtorno, uma dificuldade para as pessoas que ainda não têm, chegam e precisam, né, se deslocar até aonde encontrar e até às vezes não sabem, né? Mesmo que até tenha as orientadoras, as monitoras, eu vejo sim, tanto para as pessoas que são do município, mas principalmente quem vem de fora, que aí já é mais difícil saber onde é que é o departamento de turismo ou mesmo os estabelecimentos. Eu queria saber da possibilidade de se habilitar as próprias monitoras para fazerem esse cadastro, né, e facilitando dessa forma a vida dos usuários aí do estacionamento rotativo. Obrigado. Ok. Lembrando, então, só que as orientadoras ficarão só até o dia 30 de setembro e, a partir dessa data, nós não teremos mais somente os agentes. E, como a gente falou ali, o contrato reza que quem comercializa esses tags, esses dispositivos, é a empresa locadora do estacionamento. Então, é só ela que pode comercializar e ela também pode, lógico, nos postos de venda, ofertar isso. O que a gente acabou verificando é que estava tendo muito erro no cadastro. Por isso que até por uma ação do próprio Departamento de Trânsito foi recuado e foi esse cadastro feito somente lá no Departamento de Trânsito, ou seja, na central que fica no Departamento de Turismo, para evitar e reduzir esses erros de cadastro que estavam trazendo transtornos grandes. Por exemplo, quando a pessoa ia recolher o dinheiro, recolher os créditos que não utilizou, resgatar esses créditos, dava erro, justamente por CPF errado, placa errada, algum sistema, e devido a essa grande falha que aconteceu nos postos de venda credenciados, a gente optou por ser só no Departamento de Trânsito, diminuindo ou quase zerando esses erros, né? Houve digamos assim, grande demanda no começo que hoje já diminuiu, né? Ou seja, diminuiu muito. As pessoas já adquiriram os dispositivos, então, lógico, como eu falei, tem muita coisa ainda que a gente precisa melhorar e a gente vai melhorando, mas os usuários já estão se adaptando já com o sistema. Nós, como eu falei, 45 dias de implantação, sendo dos quais a gente, no dia 6 de agosto, a gente entrou em operação real, né? Antes a gente estava só no modo educativo, então a gente entrou no modo efetivo só no dia 6. Então a gente julga que nesse período realmente houve uma aprovação, uma aceitação muito grande por parte de toda a comunidade. E que o maior transtorno hoje que está acontecendo são os avisos de irregularidade, onde as pessoas têm que se dirigir até a central do estacionamento rotativo, e isso também é favorável, porque não é a intenção nossa lucrar ou ter receita com esses avisos de irregularidade. É sim mostrar a importância das pessoas utilizarem-se dos dispositivos para estacionar a vaga, né? Para estacionar nas vagas. E isso está acontecendo, ou seja, cada vez menos o aviso de irregularidade está sendo emitido e mais horas de estacionamento rotativo está sendo comercializado, que é o objetivo do sistema. Antes de passar para o Jair Sabino, só tem uma pergunta de uma internauta aqui, Eliane Franz. Ela só pergunta: quem é de fora pode usar moedas? Eu acho que o secretário já explicou, indiferente quem, né? Por favor, explica. Sim, respondendo a Viviane, né, e os demais, os parquímetros, sim, eles aceitam moedas, né, então é possível qualquer pessoa. Tem uma questão também que está mantida, porque isso é da lei municipal, né, são os cartões turistas, isso tem disponível ainda. Nós estamos
Basicamente, quando a pessoa recebe o aviso de irregularidade, a nossa lei diz que a pessoa tem direito a 5 horas de crédito. Então, a gente procura, lógico, transformar esses créditos no bottom ou no aplicativo, para a pessoa poder gerar. Mas ela tem a opção também de requerer isso através do cartão, que é o cartão de raspadinha mesmo, como existia no cartão anterior, né? Então, ainda o turista ele tem essa opção, e da moeda é a opção do cartão turista. Vereador Jair Sabino, por favor. Boa noite, secretário. Sabemos, defendemos que as leis são feitas para serem cumpridas, e foi dado, inclusive, um período aí de adaptação. Mas recebemos muitas reclamações quanto a guinchamento. Seria um procedimento extremo. Se não estiver equivocado, o vereador Fernando Malon falou alguma coisa sobre isso, de uma senhora idosa. Não foi o senhor que falou aqui. Então, alguém comentou aqui sobre isso, uma senhora idosa que teria sido guinchada. Então, nós temos situações, aproveitando que o senhor falou, vereador Edi Salomão, aproveitando a presença aqui, inclusive, do diretor do DETRU, o que se pede aqui, guinchamento, secretário, inclusive ali nessa área fora do rotativo, que olha em questão, na frente ali do Centro Administrativo da Maus Leopoldo, uma senhora que nos procurou, nós encaminhamos lá o DETRU, agora, semana passada, o rapaz do DETRU chegou lá, o agente, e disse que estava irregular, e está aquele guincho. E ela disse, olha, eu preciso, o que está acontecendo aqui? A senhora está de uma forma irregular, vai ser guinchada. E ela disse, olha, tem um carro aqui do meu lado bem mais irregular do que o meu, está totalmente atravessado aqui. Disse, não, mas ele não está em questão. Disse, olha, então eu preciso retirar os meus pertences aí do carro, meus documentos, meu celular, minhas coisas. Não, não vai retirar. Aí, pessoa que a gente conhece, ele disse, eu vou retirar. Tomou a chave, teria tomado a chave da mão dessa senhora, ele entrou no carro, ele foi lá retirar os pertences dela. Isso é abuso de autoridade. Nós estamos pedindo para que o DETRU verifique esse assunto. Um agente que justamente já deu problema no passado, continuamos recebendo reclamação desse rapaz que age de forma totalmente arbitrária. Então, o que nós pedimos aqui é um bom senso. Eu acho que o guinchamento de um carro de uma pessoa tem que ser numa situação realmente extrema. E aqui não se fala em simplesmente a pessoa está de má fé, não quer pagar, ou por causa disso. Não, vamos verificar o que aconteceu. É o caso, o senhor falou há pouco aqui na sua explanação, justamente que algumas pessoas ainda estão tanto arredias, a tecnologia. Isso acontece com os bancos, da mesma forma, né? Pessoalmente, a gente aprendeu a trabalhar com o banco em casa, na internet, e também lá no caixa eletrônico, mas, pessoalmente, eu prefiro ser atendido por um ser humano no banco. Vou lá, vou conversar, vai me atender, vou perguntar alguma coisa, vou querer saber mais alguma coisa, mas isso é de cada um. Agora, no parquímetro, da mesma forma. De repente, as pessoas não estão entendendo e precisam cumprir um horário com o banco, um horário com uma consulta, eu chego com uma pressa, no caso do hospital acontece muito isso, né? E deixo o carro ali, depois vamos ver. Não, até que quando volta, aí já foi guinchado. Isso realmente não pode acontecer. Eu acho que teria que ter esse bom senso para verificar casos e casos, evitar ao máximo o guinchamento de um veículo, porque a pessoa tem um transtorno violento, além das despesas, pois chega a pessoa, essa senhora que o vereador Salomão falava, ela agora teve um problema cardíaco, porque chegou lá e roubaram o nosso carro. É uma senhora idosa, até que se explica tudo, e despesa que dá, e todo um transtorno que ocorre ali, porque, de repente, não, vamos ver o que aconteceu. Então, ela vai pagar uma multa, não, estacionou sem pagar, estacionou num lugar irregular, vai ter um boletim lá, um boleto de um valor, algum valor para pagar, tudo bem. Mas o guinchamento, acho que nós teríamos que verificar isso aí, e também quanto ao abuso de autoridade, que está sendo já averiguado essa situação, que não pode acontecer. Obrigado, secretário. Bom, são duas Secretário, coisas. secretário, só peço Sim. a sua permissão também para fazer a leitura de mais uma tela que as pessoas que estão nos acompanhando, a audiência está grande aí, secretário, sua presença aí está. Charles Weigmann, Adilson Osmar Gassner, Maris Wegner, Suelice Luzinski, Rosmaria Augustin, Júlio Juramir Lada, Lúcia Vandenbom, Wellington Santos, Rodrigo João, Clóvis Kitzberger, João Luiz Xavier, Osmar Correia, Bernadette França e Eliane França. Essas pessoas de suas casas nos acompanham, nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Por favor, secretário Luiz Cláudio, por favor. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Sabino, duas coisas distintas aqui a gente tem que abordar. Jamais vamos conivir com abuso de autoridade por parte de agentes de trânsito. Esse caso, com certeza, nós iremos levantar aqui junto ao diretor, para que realmente, se aconteceu esse abuso, a gente vai abrir um processo administrativo em cima do agente. Isso não é a conduta que tanto o prefeito como nós, da administração pública, podemos conivir com isso, em hipótese alguma, né? A gente, inclusive, passou por treinamento, nós mesmos fizemos os treinamentos com os agentes, mostrando para eles. A gente localizou a central junto ao departamento de turismo já para ter treinamento para eles de turismo, ou seja, ser cordiais. Isso é uma questão que nós vamos bater sempre na tecla. Só que o bom senso, vereador, ele, infelizmente ou felizmente, ele é limitado pela lei. E aí nós seguimos aí a questão da lei, que é a Lei 9.503, que criou o Código Brasileiro de Trânsito, né? E aí, no artigo 181, ele fala bem claro que você, ou nacional, o estacionamento regulamentado, não seguir as regras, ou principalmente, que são os casos mais comuns de guinchamento que tem ocorrido, tá? São as vagas especiais, vagas de idosos e vagas de deficientes físicos. Qual é a determinação legal? Eles são obrigados a fazer, não é questão de usar, será que esse carro aqui é de uma senhora de 85 anos ou será que é de um rapaz? Eles não têm esse conhecimento, muitas vezes, embora algumas vezes as pessoas buscam essa informação. Não é feito, a orientação não é para eles fazerem a remoção imediata, até porque a remoção demora 1, 2 horas até para ser feita, né? Mas é justamente o que diz a lei, o Código de Trânsito. O senhor me permite aí que falta justamente o bom senso, tá? Porque a aplicação fria da lei, e nós temos que verificar esse caso. Eu acho que nós ficamos aqui meio ano por questões administrativas mal resolvidas, sem a regulamentação, sem a arrecadação, inclusive ninguém morreu. Se ajeita aqui, reclama que falta vaga e tal, mas deu tudo certo. E aí que a gente fala justamente do bom senso, não é tolerância, é diferente. De que não se faça um guinchamento indistinto aí e analisar os casos. Novamente eu falo, o bom senso tem que ser na forma de agir dos agentes, mas eles não podem agir, eu vou esperar 1 hora, 2 horas, até o vereador, advogado pode me corrigir se estiver errado, isso é crime de prevaricação. O agente não pode fazer isso. Então, ele é obrigado a seguir o que diz a lei. Então, é lógico que isso não remete, friso novamente, a postura dele. A postura dele tem que ser elegante, ele tem que ser cordial e instruir a pessoa o máximo possível, né? Principalmente em casos como esse, de pessoas idosas, enfim, qualquer pessoa, e nesses casos mais ainda. O trabalho de guinchamento está sendo forte nas vagas especiais, né? Porque justamente foram feitos para a utilização dos idosos e para a utilização dos deficientes físicos, né? Vereador Peter Alexandre Cláudio. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário, eu só quero fazer uma sugestão essa que foi me passada ou levar uma informação até a secretaria, e ver se alguma alternativa é possível para esse problema. Essa pessoa que me passou o problema, né, é que para os usuários que têm carros maiores, caminhonetes, né, as vagas são de até 5 metros. Tem algumas vagas, pelo que eu entendo, com 5,30 metros ou 5,50, né, algumas. Fiz uma pesquisa rápida aqui, tem alguns carros que chegam a 5 metros e 340 e pouco, 5,400, 5,200. Para você estacionar um carro de 5,200 numa vaga de 5,500, né, se tiver, é praticamente impossível. Então, a sugestão e o que ele vivia antigamente, segundo a informação, é que as vagas de estacionamento para carga e descarga pudessem ser usadas também por estes veículos, ainda que não em carga e descarga. Eu sei que é uma coisa complexa de se fazer, porque se a vaga é para carga e descarga, você colocar o carro para alguma coisa que não seja,
mas não cabe nas outras, né? Então, eu só estou trazendo esse problema porque é algo que chegou até mim e eu creio que seja minha responsabilidade estar levando a conhecimento, né? Então, se for possível fazer alguma coisa nesse sentido, por favor, eu agradeço. No mais, eu quero parabenizar também, porque realmente é claro que as situações que foram apontadas pelos demais vereadores também precisam ser avaliadas, e eu sei que essa é a sua atitude nesse caso, né, porque todo sistema, em qualquer situação, ele carece de regulações de tempos em tempos, né, e situações que num momento estão funcionando, no outro pode ser que não sejam da mesma forma, e assim sucessivamente. A coisa tem que ser muito ágil, não pode ser estanque. É assim e pronto, e acabou, e nunca mais vai mudar, né? Não, sei que não é assim o seu modo de agir. Então, eu só queria trazer essa informação, né, essa preocupação, né? Por exemplo, se a gente pegar a Amarok tem 5.254, 5 metros e 254. Mas tem outras que são maiores aqui, né? A Ford F250 tem 6,10, não cabe em nenhuma, né? A Ford F1000, quase 5 metros. A Ford Ranger tem 5.354. Então, e tem bastante desses veículos no município, né? Então, são usuários que também precisariam ser atendidos de alguma forma. Obrigado, secretário, e parabéns mais uma vez. Eu que agradeço, vereador Peixe. Lembrando só que no novo projeto que nós fizemos, nós procuramos atender o que está estabelecido no Código de Trânsito, né, onde o comprimento mínimo é 4.900 milímetros, no caso que você falou ali, né, ou seja, 4,9 metros. Nós temos vagas, a grande maioria delas são acima de 5 metros e 20 centímetros, e a gente procurou sempre deixar as vagas especiais nas extremidades, né, ainda facilitando mais a manobra. É notório, eu acho que todos aqui concordam, de que melhorou bastante, porque antes era muito difícil estacionar, nós tínhamos vagas com 4,5 metros, 4,80 metros, então havia uma dificuldade grande de estacionar. Hoje a facilidade é maior. Esses casos a gente tem estudado algumas, no caso de veículos acima de 5 metros, que eu diria que não são, você pesquisou ali, mas não são muitos, né? A maioria das caminhonetes elas ficam abaixo de 5 metros, tá, Peixe? A gente verificou isso. E na própria lei nossa, no decreto, estabelece de que nesses casos extremos a pessoa pode ocupar 2 vagas de estacionamento. O problema é que ela vai ter que pagar pelo uso dessas 2 vagas. Então, isso ainda nós não achamos uma forma de operacionalizar isso ainda. Então, ainda o parquímetro não nos permite isso, a gente está junto à empresa buscando, porque a lei e o decreto estabelece essa possibilidade, né? Mas, realmente, ele não permite, a lei não permite que a gente utilize, que permita que as pessoas estacionem, mesmo que seja veículo utilitário, na carga e descarga, que ela foi feita justamente para isso, para que haja essa rotatividade e essa prestação de serviço para a comunidade. Também vou fazer uma colocação. O Jair Sabino me citou da questão. Esse caso, secretário, aconteceu lá na frente do Banco do Brasil, quando uma senhora de 84 anos foi fazer declaração de vida e realmente estacionou na vaga de idoso e não colocou esqueceu de colocar lá, ela ou a filha esqueceu de colocar, e quando ela voltou, eles tinham guinchado o carro. Quer dizer, aí o problema maior foi o contratempo que deu, pagar lá depois o guincho, aquela história toda. Mas não é só em idoso que guincha, que acontece essa questão. A gente sabe o que a lei do CONTRAN diz sobre a questão. Eu acho que um pouco de bom senso tem que existir, bastante de bom senso tem que existir, através das pessoas que operam o sistema o dia todo. Que eu digo, os cuidadores mesmo estacionando em vagas, por exemplo, onde
não custa ver, às vezes, a pessoa ir lá e orientar, ó, o senhor estacionou lá, o senhor não ligou o alerta, o senhor tem que ligar, por favor, tal. O cara vai levar uma boa impressão de São Bento, pode ter certeza, mesmo principalmente se for de fora. Se for daqui, ele vai criticar, mas se ele for de fora, ele vai dizer, ó, eu estive lá em São Bento do Sul, estacionei numa vaga lá, vou citar, farmácia, e esqueci de ligar o alerta, rapaz, mas o rapaz entrou na farmácia, perguntou se o carro era meu, disse que era de Curitiba e tal, ele cumprimentou, me desejou boas-vindas a São Bento do Sul. Aí ele vai vender essa imagem daqui para fora, ele vai vender, o senhor sabe disso, né, secretário? Ele vai vender a imagem de acordo com o atendimento que ele tiver, indiferente, mas ele vai vender essa imagem, que ele foi bem atendido e tal. Mas o pessoal está multando e não é o caso. Mas eu tenho um problema, mas eu também não poderia deixar de cumprimentar uma providência que eu solicitei aqui, uma providência não, eu solicitei e o DETRU tomou a providência. Aquela demarcação de acordo com o CONTRAN, o Márcio do Prado está aí, quero cumprimentá-lo também por essa iniciativa, na rua Tertuliano Machado, que adentra a rua Venceslau Calfa. O recuo que foi feito lá, pronto. Agora nós estamos falando de cidade do primeiro mundo, porque eu vinha chamando a atenção de que não cabia uma vaga em cima, que ela tem um recuo. O CONTRAN diz que tem um recuo de tantos metros e agora foi sinalizado, espetacular, trouxe segurança para todo mundo, elogios de todo mundo ali daquela região. Quero cumprimentar. Mas eu tenho uma colocação, eu coloquei isso quando a Caiuá explorava o estacionamento rotativo em São Bento, eu já vinha batendo nessa tecla. E eu, por exemplo, se eu estivesse no lugar da pessoa que determinou os locais para colocar os parquímetros, eu vinha dizendo na gestão anterior isso já vem de muitos anos, de que em frente à Caixa Econômica Federal teria que ter um parquímetro. Por quê? Porque se eu estaciono lá em cima, porque, secretário, nem todos têm aplicativo, nem todos vão usar o aplicativo, o pessoal vai comprar lá, não sei como é o nome? TAG, mudou, era Boto, agora é TAG, está tudo bem. Vai comprar e vai usar aquilo. A pessoa tem problemas, coluna, tem problemas, anda com muletas, uma série de coisas. Ele estaciona na Caixa Econômica, uma pessoa, vamos dizer, de idade, lá na frente tem 2 vagas de idosos, foi tirado uma de farmácia e colocado de idosos. Muito bom. Só que, porque ele tem, olha a situação do cidadão, eu vou colocar o cidadão. O cidadão com problemas de se deslocar, ele quer acionar o tag dele, ele estaciona em frente à Caixa Econômica, em frente à Caixa Econômica, na vaga reservada a ele, e vai até lá em cima, na clínica de fisioterapia do Mauro Escatalão, ou tem que cruzar a rua, na frente da Gered, ou vai lá embaixo na farmácia, que são os 3 pontos que tem. Então, se houvesse uma inversão, está me entendendo, né, secretário? Se houvesse uma inversão, porque é o seguinte, o camarada, vamos dizer, para lá no Mauro Escatalão e vai na Caixa Econômica. E lá na frente da Caixa ele vai acionar o negócio dele lá, porque ele sabe que lá tem. Mas o que ele tem que fazer? Ele estaciona na frente da Caixa Econômica, vai até lá em cima, volta até lá embaixo, volta lá em cima para tirar. Quer dizer, eu achei que essa distribuição, principalmente na rua Wolfgang Amos, o resto, tudo certo. Mas eu, quando acho, assim, inclusive eu que sempre tenho conversado com o pessoal ali na Caixa, às vezes vou fazer minha política ali na Caixa Econômica, bastante gente que vai ali, que se acessa ali, que está ali, conversar com as pessoas que eu conheço, quase todo mundo, e não é só o meu pensamento de muitas pessoas que estacionam ali, pô, agora eu tenho que ir lá em cima. Eu tenho visto a dificuldade de algumas pessoas de idade que têm que se deslocar, ou para baixo, ou para cima, ou cruzar a rua. Quer dizer, cria um problema. Então era muito mais fácil colocar um parque. Não sei por que não foi colocado, mas o senhor pode nos explicar. Mas era isso aí. Mas no mais, era só isso aí. Bom, senhor presidente, nós nos conhecemos há muitos anos, né? Trabalhamos muitos anos juntos, né? Mais de quase 25 anos, né? E o senhor sabe quanta admiração a gente tem e o que da forma que a gente trabalha. Como o vereador Pete falou, nós não somos donos da verdade, hipótese alguma, e a gente procura sempre acertar e às vezes cometem erros. Tanto nessa questão, novamente falo, do bom senso,
o bom senso, a gente sempre preza isso, só que a lei muitas vezes limita isso, porque não tem como uma pessoa... rapidamente eu vou explicar. O agente chega numa determinada vaga. A pessoa está numa vaga de deficiente físico sem o uso da credencial. Estou dando como exemplo. O agente procura perceber onde essa pessoa está, entra no sistema, ele tem acesso no sistema, procura saber quem é o nome do proprietário desse veículo. Tem muitos casos que tem até o telefone. Novamente eu falo isso, às vezes demora 1 hora, 2 horas, aí sim é aplicado o auto de infração e, como diz ali o Código de Trânsito, a remoção do veículo. Então ele não tem saída, ele tem que cumprir o que está ali. Novamente falo que o bom senso e a forma de agir dele, ele tem que ser cordial sempre, tem que explicar para as pessoas, principalmente nesse momento que elas vão estar nervosas, alteradas, né? Essa é uma questão. Na questão do Tertuliano Machado ali, senhor presidente, nós realmente havia um problema ali, nós corrigimos e nós vamos sempre procurar corrigir. Então, nós vamos verificar também essa questão da caixa econômica, do parquímetro. Você pode acionar hoje em qualquer parquímetro, é diferente do que o sistema vinha anteriormente, que você tinha aquela vaga X, tinha que ir naquele parquímetro, ou à direita ou à esquerda da vaga. Então, hoje não tem mais isso, você pode acionar em qualquer parquímetro. E por isso que, do modo geral, o sistema está bom, com algumas falhas, como essa que o senhor apontou, e com certeza nós iremos procurar corrigi-las. E é essa a nossa forma de conduta, e assim que a gente instrui toda a equipe, né, todos os nossos colegas de trabalho. Tenho certeza, secretário, tenho certeza, já lhe concedo, eu tenho certeza de que as correções que poderão ser feitas serão feitas, eu tenho certeza disso. Que o senhor há de convir comigo que ali, nessa questão de estar lá, isso também não é, como é que eu digo, não é bicho de 7 cabeças, nem é coisa do outro mundo. Colocar ali para facilitar a vida das pessoas que usam diariamente aquilo. Tem centenas e centenas de pessoas que fazem uso da Caixa Econômica para todo e qualquer serviço. Então, se colocar ali na frente vai ajudar bastante. Não vai resolver 100%, de jeito nenhum, ninguém resolve. Mas, pelas suas colocações, já me sinto mais tranquilo. É isso que eu vou vender para eles, né? Que a gente conversou com o secretário aqui na Câmara. Vai ser feito um estudo em relação a isso aí, talvez tirar, porque o senhor há de convir comigo que complica. Para a pessoa que tem dificuldade para andar, para cruzar a rua, ela vai sentir problema, ainda mais na hora do rush ali, né? E mesmo para se deslocar para cima ou para baixo, se ela precisar fazer um deslocamento só, é melhor, entendeu? 2, 3 complica, mas eu quero agradecer. Eu conselho a palavra ao vereador Cláudio Marco Troma. Também concordo com a tua indicação ali, que em frente à Caixa realmente precisaria colocar um outro parquímetro ali, uma outra oportunidade, mas vale lembrar que na Fisiocenter, no Escatalon ali, como é que é o nome? Fisiocenter, né? Na Fisiocenter isso, ali. Escatalon. Diariamente pessoas, durante todo o dia, não só horário de banco, são pessoas que realmente têm dificuldade de locomoção porque fazem fisioterapia na Fisiocenter. Então ali, na verdade, concordo que numa próxima oportunidade poderia estar colocando um parquímetro em frente à Caixa Econômica devido à locomoção das vagas de deficiente, mas ali não deixa de ser um ponto estratégico, porque é de cedo até o fim da tarde. Realmente são pessoas que têm dificuldade de locomoção porque estão fazendo fisioterapia. Então ali eu acho que não deixa de ser um lugar tão ruim assim, mas não descarta a possibilidade de colocar uma próxima oportunidade em frente à Caixa Econômica. Obrigado. Não tem dúvida, vereador Butroba. Ninguém está dizendo para tirar de lá onde que há necessidade. A gente está sugerindo para que seja colocado um facilitador para aquelas pessoas que também fazem uso ali na questão da Caixa Econômica. E tem outros lugares, talvez, que também seja necessário colocar. Já que se implantou tão bem e com tanta tecnologia que ele oferece, eu acho que não custa, né? Nós trabalhamos juntos, sabemos disso aí, entende? Eu tenho certeza que será feito um estudo e bem feito em relação a esse questionamento. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Senão nós agradecemos ao secretário Luiz Cláudio Gaia Chuves, que nós conhecemos de muitos anos, né? Quando, na primeira veio para São Bento do Sul, trabalhou conosco lá na Secretaria de Obras, né? Um menino assustado ainda, né? Sem Faz tempo já. Sem prática nenhuma, né? Mas temos o prazer de tê-lo recebido na noite de hoje aqui. Sucesso na sua empreitada, na sua jornada, né? Agradecemos em nome de todos os senhores vereadores.
E lhe concedemos, então, o espaço para as suas considerações. Por favor. Eu gostaria de agradecer as colocações de todos os vereadores e, mais uma vez, colocar à disposição. A gente está na Prefeitura aberto a sugestões, enfim, para a gente poder corrigir sempre todos os nossos, não só a parte de estacionamento rotativo, mas, enfim, todos os projetos e todos os trabalhos que a gente faz. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nessa casa, e serei sempre bem-vindo aqui, com certeza, sempre que necessário. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Muito obrigado, secretário. Obrigado. Sinta-se sempre em casa, quando necessário, pode retornar aqui quando assim eu ler o projeto. Tá bom? Obrigado. Antes de encerrar, eu quero mais uma vez agradecer e cumprimentar os componentes do Tiro Scheuner, através do seu presidente, o Sidney Koresinski. Complicado, né? Polonês meio, no meio, colocar um N com I ali, que, né, a pronúncia nós vamos lá. Bem como cumprimentar o presidente do Tiro certo, Hernani Pfeiffer, né? Filho do meu amigo Heraldo Pfeiffer, né? Vizinho nosso. E cumprimentados. Continuem nessa caminhada, que é assim que nós vamos seguir para um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado pela presença de vocês. Parabéns pelas homenagens recebidas no dia de hoje, né? Agradecer aos internautas que nos acompanham de suas casas, os funcionários dessa casa, a imprensa que sempre nos prestigia, né? E não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e trabalho dos senhores vereadores e convoco-os para a próxima reunião ordinária que se realizará no dia 3 de setembro, às 19 horas. Encerro essa agradecendo a presença de todos. Está encerrada a sessão.